Boa tarde, mães queridas. Sempre uma alegria para mim estar aqui nesse encontro, terça às 5, chá das 5, onde nós vamos falar sobre a relação com a mãe, a nossa relação com a nossa mãe e como isso implica em questões da nossa vida de trava ou de impulso, de amor ou de falta de amor, de dinheiro ou de falta de dinheiro, de boas relações com os nossos filhos ou de relações difíceis, desafios. Tudo começa aonde começa a nossa história, e a nossa história é muito mais antiga do que quando nós chegamos aqui. A nossa história começa muitas gerações antes da nossa chegada aqui na nossa nave. Qual é a nave que nos traz até a Terra? É a nossa mãe, a nave mãe. A forma como nós chegamos aqui é a nossa mãe, a nossa nave, o nosso portal. E a forma como nos relacionamos com essa mãe e também com o pai, mas hoje eu vou falar da mãe, faz toda a diferença na nossa vida. Então, me contem aí de onde vocês estão assistindo, coloca aí para mim no chat qual é a cidade, o país que vocês estão assistindo, se esse tema é um tema importante para você. Se você trouxe o seu chá, eu trouxe minha canequinha aqui de Utah, em homenagem a uma família que ficou sem o pai. Tem uma mãe hoje, junto com muitas outras mães, sofrendo com os filhos pequenos, sem o pai. Então, em homenagem ao Charlie Kirk, eu trago aqui minha canequinha comprada em Utah, o estado onde ele perdeu a vida, onde a vida dele foi tirada, porém perpetuada. E sejam muito bem-vindos, já vi que a Dani tá aí, do Canadá. Coloquem aí para mim se é a primeira vez que vocês estão vindo, se é a primeira vez numa live minha, São João del Rei, Minas. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Enquanto vocês escrevem. Fixar. São Paulo, primeira vez. Vaburani. Primeira vez, São Luís do Maranhão. Josi, bem-vinda, Josi. Psicóloga Valéria, bem-vinda. Dias de Araújo Camilo, bem-vinda. José Roberto, primeira vez. Que bom, tantas pessoas de primeira vez. Fá, primeira vez. Francélia. Então, esse tema, a nossa mãe, é um tema muito profundo e quanto mais a gente estuda, mais a gente se modifica, mais a gente pode fluir na vida. Eu trouxe aqui meus bonequinhos, porque eles me acompanham. Thaís, primeira vez. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Relação com a mãe e as implicações na nossa vida. Bom, vamos lá. Eu amo fazer live. E hoje eu tô fazendo live aqui da minha cozinha. Dá pra perceber que eu tô na minha cozinha? Eu gosto de fazer live na cozinha. Dá pra entender? Eu pensei, vou pra minha sala. Falei, não, vou fazer na cozinha da minha casa. E depois eu fiquei pensando, por que eu tô querendo fazer na cozinha? A cozinha é o lugar onde acontece a alquimia.
é o lugar do feminino, a nutrição, é onde acontece a transformação, onde tem o fogo da casa, onde tem a transformação de algo que nos nutre, onde tem a força do feminino. Então, eu entendi porque eu quero falar da mãe na cozinha. Não tinha tido nenhum, vamos dizer assim, nenhum pensamento racional, só pensei, de onde eu quero fazer essa live hoje? E pensei, eu quero fazer na cozinha, ali no balcão da minha cozinha, com a minha água, com o meu chá. E na hora que eu abri a live, eu pensei, entendi. A mãe é a nutrição, a mãe é a profundeza, a mãe é a transformação. E nós estamos aqui para falar da mãe. Tanto vocês, mães, que meu Instagram aqui, ele abarca um conhecimento para todas as pessoas, mas especialmente para mães encontrarem o seu lugar de força. Então é para vocês enquanto mães e para vocês enquanto filhas. Porque você só pode ser uma boa mãe, uma boa companheira, uma boa amiga, se você for, primeiramente, uma boa filha. Mas não é uma filha boazinha, é a filha que sabe ocupar o seu lugar de filha. Então, a forma como nós podemos brilhar na nossa vida, ter sucesso, prosperar, seguir adiante, ter boas relações, está ligada com a primeira forma da nossa vida, o primeiro lugar que a gente ocupa na vida, que é o lugar de filha. Vocês estão me ouvindo bem? Me contem aí, porque tem um ícone aqui pulando toda hora. Weldina, seja bem-vinda, querida. Agora entrou no Mãe Raiz. Muito bem. Me conte aí, pessoal, se vocês estão me ouvindo bem. Tem um íconezinho pulando aqui toda hora, como se vocês não estivessem me ouvindo. Então, Vanessa falou que tá? Então tá bom. Então, vamos lá. A visão sistêmica, esse aqui é um Instagram, é uma rede onde eu trabalho a visão sistêmica da vida. E o que é a visão sistêmica da vida? É você entender que você está aí, mas você não está sozinha. Que bom, estão me ouvindo bem, né? Você faz parte de um grande corpo, de um grande sistema que influencia muito mais na sua vida do que você imagina. Então, crenças, a forma como você enxerga e acredita, a forma como você sente, isso tudo está mais ligado a esse grande sistema familiar do que você pode imaginar. Então, tudo que eu vou explicar aqui com relação à sua mãe vai fazer sentido se você entender isso primeiro. Então, eu estou ativando aqui minha skin professora de português, que é minha formação original, para explicar a visão sistêmica da vida. Porque quando eu entendi a visão sistêmica da vida, muitas portas se abriram, muitas travas se quebraram, muitos padrões se romperam e muito fluxo voltou para a minha vida. Minha família se recuperou, os meus filhos estão bem, já tive momentos em que eles não estavam. Eu estive doente com gastrite, artrite e doenças autoimunes. E quando eu conheci isso tudo aqui, por isso que eu retribuo aqui gratuitamente,
esse conteúdo para vocês, quando eu conheci tudo isso aqui, eu pude me curar. E como retribuição a tudo isso, eu trago esse conteúdo gratuito que já ajuda tantas mães. Se você consome aqui meu conteúdo gratuito, coloca aqui para mim, Flávia. Muitas mães me mandam mensagem dizendo que muitas coisas mudaram na vida, na percepção. E mães que entraram aqui na comunidade Mãe Raiz, que se deram a chance de se aprofundar mesmo nesse conhecimento, nessa transformação. Hoje mesmo eu recebi a mensagem de uma mãe que entrou no Mãe Raiz há 15 dias atrás e a transformação que ela já está vivendo na vida dela. Depois eu vou ler aqui para vocês a mensagem que ela me passou hoje à tarde, antes da live. Então a chave que falta no quebra-cabeça é o conhecimento sistêmico. A Vanessa botou aqui, tem me direcionado com seu perfil, grata. Que bom, Vanessa. A chave que falta no nosso quebra-cabeça, às vezes a pessoa faz anos de terapia, como eu fazia, faz anos de estudo de neurociência, de autoconhecimento, de leituras, mas não consegue virar a chave. E a chave que falta na vida de todos nós é conhecer essa filosofia sistêmica, isso eu posso assegurar. Já tive milhares de comprovações de transformações na vida a partir da volta para o lugar. Então, quando nós estamos falando de visão sistêmica da vida, de família como um sistema, nós estamos falando de posição, de lugar. E tem uma frase nas constelações familiares que diz o seguinte: no meu lugar eu tenho força. Então agora eu quero que você pense sobre isso. No meu lugar eu tenho força. E aí eu quero que você pense, eu tô no meu lugar ou não? Eu estou fraca, triste, eu estou adoecida, eu estou com alguma questão de saúde, eu não consigo um amor, o dinheiro para mim chega, mas não sai, chega por uma mão e sai pela outra, chega, mas não fica. E aí, você está ocupando o seu lugar de força ou você está fora do seu lugar? Então, constelação familiar, visão sistêmica da vida, é sobre isso. O lugar que você está ocupando no seu sistema familiar. É o seu lugar de força ou você está se esforçando para viver, se esforçando para prosperar, se esforçando para conseguir as coisas? Ou as coisas estão fluindo para você? E aí você pensa, tá, então tem muita coisa para eu olhar. No meu lugar eu tenho força? E se eu estou me sentindo impedida, travada? Nessa live aqui nós vamos falar sobre a mãe. Tem a mãe, o pai, as ancestrais, a sua criança ferida, as suas relações. Tem um leque de coisas que eu trago para quem é da comunidade Mãe Raiz. Mas aqui, nessa live, eu vou falar da mãe. A nave que te trouxe até aqui. A mãe. A mulher que foi o seu primeiro amor. Sim, a mãe é o nosso primeiro amor. É com a mãe que nós estamos aprendendo a nos relacionar durante 9 meses. Então, isso tudo que eu vou trazer aqui, que eu considero uma aula, é muito mais esmiuçado dentro da comunidade Mãe Raiz. Mas eu procurei, fiz anotações aqui para trazer o máximo possível que eu possa dentro de 1 hora para vocês, para que vocês já tenham outra consciência a partir dessa live. E o que eu vou pedir para vocês como
troca dessa live, quando concluir a live, eu quero pedir uma troca para vocês. Quando concluir a live, eu vou abrir uma caixinha e vou pedir para vocês colocarem o que vocês sentiram com essa live. Como vocês se sentiram, se teve alguma mudança, alguma transformação, se essa aula ajudou vocês. Então, essa é a troca que eu quero pedir para vocês por conta desse conteúdo que eu vou entregar aqui, que teoricamente é um conteúdo que me custou muito dinheiro, muito estudo, muito tempo, muitas viagens, pós-graduação, viagem para o exterior. Eu vou trazer algo fino aqui para vocês. E aí, em troca, eu quero que vocês escrevam na caixinha a impressão e a cura que vocês tiveram com essa aula, tá? Combinado? Já vi aqui que a Sávia colocou ok. Então, vamos lá. No meu lugar eu tenho força. Já sei se eu tô no meu lugar ou não com o que a Flávia tá me falando. Então, quando nós nascemos numa nave. Quem projetou essa nave? E quem projetou a hora, o lugar? Oi, Lucila, tudo bem, querida? Me lembro que você me mandou uma mensagem, né, no direct. A gente não conseguiu continuar, tá? Eu ainda não abri, no final eu vou abrir para as perguntas, tá? Se eu ficar lendo, eu não consigo me concentrar no que eu tenho que passar aqui. Mas no final eu vou abrir para perguntas. Então, quem projetou essa nave? Quem projetou o momento, a sua vida, o encontro entre aquele homem e aquela mulher? Quem projetou essa nave? Foi Deus. Foi uma grande força. Constelação familiar está ligada à religião? Não, nenhum dogma. Mas a Deus sim, porque existe uma força maior, divina, espiritual, que determinou essa vida. Então, a primeira ordem divina, a primeira ordem e projeto divino da sua vida é o seu pai e a sua mãe. É a família onde você nasceu. Então não tem erro. Então vamos começar já. No meu lugar eu tenho força, estou com força ou não estou com força? Você já autodiagnosticou. Agora, a nave que eu cheguei aqui foi determinada por uma força infinita, onipotente, onipresente, que cria toda a perfeição da vida, que segura, deixa eu pegar aqui, aproveitar que eu estou na minha cozinha, que segura a Terra, uma grande esfera, onde nós estamos aqui habitando, uma esfera que não cai nem para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro, uma esfera que as pessoas conseguem plantar e colher, respirar, que tem um sol que nasce todo dia, que ilumina, que tem noite para dormir, para resetar, dia para acordar, sempre uma renovação. Aquele ser divino que segura essa grande esfera, eu improvisei, tá, gente? É o meu limão, que eu tô na minha cozinha. Que segura essa grande esfera, que não cai para cima nem para baixo, que viaja a milhões de quilômetros pelo universo infinito. É o mesmo ser que projetou a sua vida, que disse, é dessa nave aqui, da Maria e do João, que vai nascer a Luluzinha. Com todos os desafios e com todas as dores e com todas as questões e com todas as faltas, aquela vida vai acontecer porque o amor divino, porque a força divina, porque a primeira ordem
vai acontecer agora. E aquele encontro acontece, uma fagulha de vida explode e você nasce. E não tem erro na matrix divina. Não tem erro. Estou socando a minha bancada, porque eu quero que você entenda que você é um projeto divino. E que a nave que te trouxe até aqui é a nave mãe. E quando você pode dizer um sim para essa mulher, um sim para esse projeto divino, um sim para a vida da forma como ela veio para você, esse pai e essa mãe, você prospera na vida. Por quê? A sua mãe é a porta da vida e o seu pai e a sua mãe juntos são a porta de volta para Deus. Ah, mas a minha mãe não acredita em Deus, sou muito mais espiritualizada do que ela. Eu estudo terapias, eu sou holística, eu faço caridade, minha mãe não é nada disso, minha mãe, eu tenho raiva dela, ela é implicante, ela me culpa, ela diz que eu não sou perfeita. Nesse momento em que você briga, julga, reclama da sua mãe, você se afasta de Deus. Que bom, Aldenira. Você se afasta de Deus. Então, quando a gente pode voltar para Deus, quando a gente pode sentir a espiritualidade, quando a gente pode sentir a força da vida, até me emociono quando eu falo isso. Minha norinha entrou aqui, eu e Rafa. Quando a gente pode sentir a prosperidade, quando a gente pode sentir Deus, é quando a gente diz um sim para o projeto desenhado para a nossa história, que foi Ele que fez, que foi Ele que escolheu. E aí, quando você se coloca nesse lugar, você está voltando para o seu lugar de força. Porque você só tem força quando você se alinha com Deus, com a vida. O que é a depressão, o pânico, a escassez? É a falta de vida, é a falta de fluxo. Isso, Vanessa, é muito complexo e muito simples ao mesmo tempo. E por que eu amo a constelação familiar? Por que eu amei e parei na constelação familiar de todas as técnicas que eu já estudei na vida? Fui para Montana estudar técnicas profundas de autoconhecimento, de energia. Mas o que eu utilizo na minha vida hoje para mim e para as mães que eu trabalho é a constelação familiar. Porque a constelação familiar, ela fala com a alma. E eu posso fazer a mesma palestra numa comunidade simples do Rio de Janeiro, com mães semi-analfabetas, e a mesma palestra para empresários e CEOs de multinacionais com a mesma linguagem, a linguagem da alma. Um eu vejo você que nunca foi falado, um abraço que nunca foi dado, um valor para a vida que nunca foi sentido. Ele muda tudo. Tudo. Então imagina, vai escrevendo aí para mim se está fazendo sentido, tá? Tem uma lista aqui de coisas que eu ainda tenho que falar. Mas eu preciso saber se vocês estão entendendo. A mãe é a sua primeira e mais profunda relação. Você viveu 9 meses dentro da sua mãe. Com a sua mãe, quando você nasce, com a sua mãe,
você tem as lentes da vida. Como ela olha para o masculino, o primeiro outro que existe na sua vida é o seu pai. Como ela permitiu que você visse o seu pai, visse os homens. Como ela te mostrou o sacrifício, o dinheiro, o amor. Como ela te mostrou a felicidade da vida. E aí, se ela foi uma mãe sacrificada, ferida, doída, mãe sozinha, foi essa lente, a sua primeira lente, a primeira lente que você colocou na vida é a lente dos olhos da sua mãe. A sua primeira e mais profunda relação. Então, quando você consegue tirar essa lente, e você só tira essa lente quando você honra a sua mãe. Porque tudo aquilo que você julga da sua mãe, cobra, tudo aquilo que você se irrita e se coloca no lugar de juíza da sua mãe, te aprisiona na vida. Você repete e ainda de forma pior tudo aquilo que você julga dela. Você repete padrões e muitas vezes compensa aquilo que julga também. Porque a sua mãe, aquela mulher comum, cheia de defeitos, você podia ter nascido de uma árvore, de uma estrelinha do mar, saído da boca de um tubarão, mas você nasceu de uma mãe. Deus escolheu essa forma de nós chegarmos aqui. Da mãe e do pai, seres humanos geram seres humanos. A natureza do encontro do masculino com o feminino, dois sistemas que se juntam, buscando um no outro a completude para a sua história. Ninguém chega sozinho numa relação, nasce um filho que é metade pai e metade mãe. Esse filho é o encontro de dois sistemas familiares. Mas o vínculo com a mãe é um vínculo profundo, imensurável. É diferente do vínculo com o pai. 9 meses dentro da mãe. 9 meses se alimentando, se nutrindo, o coração batendo, o ritmo do coração da sua mãe é o ritmo da sua vida. E tudo aquilo que você nega dessa mãe, se irrita, implica, rejeita, é o espelho da sua vida. Tudo aquilo que você consegue se curar, mas não é, prestem bem atenção, não é querendo curar a sua mãe. A sua mãe não vai mudar. Nem Deus muda essa mulher, não é você que vai mudar. Você pode brigar com essa história a sua vida toda. A sua mãe não vai mudar. Agora, a única coisa que está dentro da sua percepção, do seu domínio, da sua esfera, é a forma como você integra a sua mãe. A forma como você toma a sua mãe e a forma como você enxerga que a vida que veio dela foi o suficiente para você chegar até aqui. Então agora uma outra consciência que eu quero que vocês anotem, se possível, porque falando para quem chegou depois, o que eu tô pedindo de troca dessa live, em troca dessa aula, eu tô dando uma aula, como se eu estivesse dando uma aula aqui no Zoom para a comunidade Mãe Raiz, as minhas alunas, é colocar na caixinha que eu vou abrir nos stories o que você sentiu aqui, tá? É o que eu tô pedindo de troca, de valor de troca para essa aula que eu tô dando aqui. Então, quando você nasce, você chega. E foi uma escolha desse grande arquiteto divino, que como eu falei no início, esse ser que projeta e segura tudo.
escolheu a sua mãe, a mulher perfeita para você, com tudo o que ela tem e com tudo o que falta para ela. Como eu falei, você poderia, todos nós poderíamos no projeto divino nascer de conchinhas, de estrela do mar, nascer como frutas, mas nascemos de pessoas. Nascemos com amor, nascemos com o encontro de um homem e de uma mulher, nascemos com sentimentos. E a nossa grande luta, eu trabalho com pessoas há muitos anos, a grande luta das pessoas é com a mãe. É com a mãe. Com o projeto de Deus. Mas ela não é assim, ela não é assado, ela não me deu carinho, ela não me deu... E quando você olha para o que faltou, para o que ela não te deu, para o que não foi o suficiente, quando você cobra da mãe, a vida te cobra. Então tem uma frase do Bert Hellinger que é: quando você cobra da mãe, você vive em dívidas. Uma outra frase importante é: o dinheiro é o leite materno da vida. Nós nascemos da nossa mãe e já precisamos tomar o leite. A partir do momento que a gente nasce, a gente já precisa ter uma atitude ativa de tomar, não é? Antes, lá dentro, a gente só era nutrido, estava tudo muito maravilhoso. Eu só era nutrida, eu não precisava fazer nada. Agora, a partir do momento que nós nascemos, a gente já tem que ter um movimento de tomar a vida no leite. Se a criança não faz o movimento de tomar o leite, o que acontece? Ela morre, desnutrida. Então, o dinheiro é o leite materno da vida. Nós precisamos aprender a tomar essa vida que vem da mãe, essa vida que vem através do dinheiro, para que a gente possa viver. Hoje é assim. E se a gente não toma a nossa vida que veio da mãe... Flávia, mas o que é tomar a vida? É se apropriar da vida. É se apropriar da vida quando a gente sente que recebeu o suficiente. Nós podemos ir adiante. Quando a gente ainda sente que faltou, quando a gente ainda cobra, quando a gente ainda luta com a mãe, quando a gente ainda resiste à história, somos cobradas pela vida. Então, imagina que isso aqui é a vida. Veio para mim, eu nasci. Tomar a vida é beber dessa vida. Até aqui, muitos estão. Ai, mas está faltando coisa aqui, esse chá é ruim. Não gostava dessa caneca preta, mas eu queria uma caneca rosa. Mas eu não queria de Utah, eu queria da Flórida. Ah, eu queria do Havaí. Ah, mas que chá horroroso. Né? Ou eu recebo essa caneca com metade de chá, do chá que veio para mim, e eu tomo a vida. Gratidão. E quando eu tomo a vida, Dirce, essa live vai ficar gravada, tá? Suas filhas deveriam ouvir, você pode encaminhar para elas. E quando eu tomo a vida e ainda sinto gratidão, pensa num fluxo, aumentativo de fluxo, fluxão. Eu, como professora de português aqui, inventando fluxão. Então, tá fazendo sentido
para vocês, eu quero saber se vocês estão aproveitando o máximo. Se está fazendo sentido para vocês. Quando uma mulher engravida, já se inicia um jogo de vida ou morte na vida delas, na vida da mãe. Então, quando a sua mãe engravidou de você, já se iniciou um jogo de vida ou morte. Quando você engravidou do seu filho, já se iniciou um jogo de vida ou morte. Ela já estava disposta a morrer por você. Ela disse um sim, e nem ela sabia que era você. Ela disse um sim para a sua vida. Então, só por esse sim, você já sente gratidão. Só por esse sim. Nossa, ela me carregou 9 meses, ela deixou de dormir, ela abriu as entranhas, ela dividiu o alimento, ela ficou sem ferro no sangue. Ela disse um sim para mim. Obrigada, mãe. Eu tomo essa vida. Então, tomar a vida é se apropriar da vida que veio para você por essa nave mãe. Gente, eu me emociono de dar essa aula. Essa aula é muito profunda. É muito profundo. Eu perdi minha mãe, eu tinha nem 40 anos. Perdi meu pai com 33. E eu conheci esse trabalho aqui da visão sistêmica, os dois já tinham falecido. Minha vida foi pro buraco. Não é sobre eles, não é sobre a forma como eles são. Porque eu fui fazendo todo esse trabalho e eles nem estavam mais aqui. Quisera eu tê-los perto para eu poder olhar para eles hoje com o olhar que eu me transformei, de gratidão, não mais de julgamento, não mais de acusação, não mais de intervenção, de não permitir que eles fossem humanos. Imagina quanta dor. Meu pai e minha mãe tinham 19 anos quando engravidaram de mim. Quanta rejeição, quantas situações eu passei lá dentro do ventre. Isso é só historinha para nossa mente. Porque a vida é o nosso grande presente. E quando a gente é capaz profundamente de sentir que recebeu o suficiente, a vida flui. Tem uma frase também do Bert que é: com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica e frutifica. Então imagina que você é uma laranjeira. Agora eu vou trazer a metáfora da laranja e da laranjeira que eu dou nas minhas imersões. Você é uma laranjeira, fora de lugar, num lugar árido, deserto, sem água, sem luz direta, você está numa caverna, você está sobrevivendo. O fluxo da vida que está te tocando é pouco. E você está ali pensando: eu preciso atrair prosperidade. A prosperidade, anotem essa consciência, a prosperidade está em todo lugar. A prosperidade é irmã da pressão atmosférica. Ela está em todo lugar. Quem está fora de lugar é você. Então, quando você volta para o seu lugar de força, quando você encontra, você é aquela laranjeira que sai ali daquele lugar e é replantada num lugar de força, o que acontece com essa laranjeira? Me conta, o que acontece com uma laranjeira que é replantada num lugar, num solo nutrido, onde as raízes dela podem
se nutrir daquele solo. E a laranjeira, então, ela se nutrir de suas raízes. O que acontece com essa laranjeira? Ela vai dar centenas, milhares de laranjas. E dentro dessas laranjas tem centenas de sementes. E dentro de cada semente mora um laranjal inteirinho. Olha, vocês já pensaram nisso? Valéria, vai dar flores e frutos, perfume. Tem uma frase do professor Hermógenes que é muito bonita, que eu utilizo nas minhas palestras e nos meus cursos, que é: eu disse à semente de laranja que dentro dela morava um laranjal inteirinho e ela me olhou estupidamente incrédula. Dentro de cada semente de laranja, de cada sementinha, mora um laranjal inteirinho. Mas a gente não acredita nisso, porque a nossa visão ainda é limitada e a gente ainda briga com as raízes da laranjeira. Ainda cobra, ainda ressente, ainda tem mágoa e ainda guarda. E às vezes essa mágoa, esse ressentimento, essa falta do fluxo com a mãe, ela é de trás. Às vezes a nossa mãe tem mágoa com a nossa avó, a avó tem mágoa com a bisavó, e esse fluxo foi interrompido muito antes de você nascer. E é uma coisa antiga das mulheres da família. Às vezes sim, essa semana mesmo eu atendi alguns casos assim. De filhas que cobravam mães no mesmo sistema familiar e se afastavam das mães pela mesma razão. Bert Hellinger também fala uma frase importante, que é: toda rejeição que você trata a sua mãe, toda rejeição que a sua filha te trata, está ligada à rejeição que você trata a sua mãe. E às vezes o seu pai. Então, o sistema familiar, ele está sempre se autocorrigindo. Então a gente acha que vai tacar embaixo do tapete as mágoas, as dores que tem com a mãe e vai para frente. E aí chega num relacionamento, não dá certo. E aí no trabalho a coisa não flui. E aí as amizades não são profundas. Aí o corpo adoece. Por quê? Uma árvore sem a nutrição das suas raízes não sobrevive no fluxo da vida. Então, trazendo agora aqui mais um pouquinho, imagina o seguinte, eu gosto de trazer imagens e metáforas para que você realmente entenda. Imagina que a vida é um rio antigo que vem de longe, vem de muito longe, vem do alto de uma grande montanha e aquele fluxo vem passando por entre as pessoas, vem nascendo pessoas e morrendo nesse rio. Aquelas águas ficam impregnadas de memórias até o momento em que você nasce nessa história. Aquelas águas que tocam você, elas já estão repletas de memórias, de sacrifícios, de dores, mas também de talentos, de dons, de portas que foram abertas, dinheiros que já foram potencializados. E aí, quando você nasce, você pode olhar para frente ou para trás naquele rio. Quando você tem reclamações com a sua mãe e com seu pai,
ressentimentos, mágoas, cobranças, julgamentos, você está olhando para trás nesse rio. E quando você está olhando para trás, você está brigando com o fluxo do rio. Você está se agarrando nas margens, você está falando, não era essa mãe, não era esse rio, não era esse momento, eles não me deram. E aí você imagina que agora, quando você está olhando para trás e reclamando da sua mãe, como 70% das pessoas responderam aqui na enquete dos meus stories, você está lutando contra o fluxo da vida e da prosperidade, que está aí o tempo todo tocando você. Mas se você não está se nutrindo desse fluxo que é para frente, quando você olha para trás e diz um sim, mãe, sim, pai, essa é a vida que veio para mim, com tudo que eu recebi, com tudo que faltou, sim, viro para frente para o fluxo da vida e nado a favor da correnteza. Uma braçada me leva 5 metros. Os caminhos se abrem. E isso começa na mãe. Claro que tem a mãe, o pai, os ancestrais, a criança ferida, as histórias, as crenças familiares. Mas aqui eu estou falando da mãe. Porque é a mãe e o pai que te conectam com a força divina, com a prosperidade, com a vida, com o ânimo. Porque tem tantas pessoas em depressão. Porque tem tantas pessoas em pânico, tomando remédio, com ansiedade. Por quê? Porque estão desconectadas do fluxo da vida. E quando você diz um sim para isso, quando você concorda com a vida, não é sobre perdoar pai e mãe, não é sobre aceitar pai e mãe. Você nunca vai me ouvir falando que você tem que perdoar o seu pai e a sua mãe, ou que você tem que aceitar o seu pai e a sua mãe. Por quê? Quem é você, alecrim dourado? Quem é você para dizer, Deus, tô achando que você tá certo, hein? Tô achando que eu vou concordar contigo. Ou então, Deus, tô achando que eu vou aceitar esse pai aí. Talvez você tenha errado, mas eu sou legal. E aí eu vou, então, ser camarada e vou aceitar o pai e a mãe que você escolheu para mim aí, Deus. Não é sobre aceitação e não é sobre perdão. Porque esse rio tem leis. E uma das leis é a lei da hierarquia, que fala que um filho é sempre menor do que o pai e a mãe. E esse fluxo desse rio da vida, ele sempre vem de cima para baixo. Quando o filho ou a filha estão aqui, cobrando, julgando, querendo salvar, eles invertem o fluxo da prosperidade, da vida, a lei da hierarquia, e quem fica prejudicado é o filho. Eu sei que é forte, mas é para ser forte mesmo. E eu não sou aquela pessoa que teve pai e a mãe maravilhosos, que só deram... Eles deram o possível. Imagina a filha de um casal com 19 anos. Eles deram o possível. Eu vi muitas coisas, vivi muitas coisas. Minha mãe veio de uma mãe que deu menos ainda para ela, porque ela estava cuidando da sobrevivência. Se ela desse comida, estava bom. A minha avó, a mãe da minha mãe, teve 25 irmãos. Só 11 ficaram vivos e ela era mais nova. Imagina o que ela recebeu. Ela comia mato para se alimentar. E ela pôde dar um pouco mais para minha mãe.
E a minha mãe me deu um pouco mais do que ela recebeu. Eu sou formada, pós-graduada, fiz viagens internacionais. Minha mãe nunca fez uma viagem internacional. Morreu aos 59 anos. Não sabe o que é uma faculdade, não sabia o que era um ensino médio. Dependia financeiramente do meu pai. Ficou casada muitas vezes por conta das filhas. E ela me deu, então, muito mais do que ela recebeu. Muito mais do que a minha avó recebeu. Eu só senti a verdadeira prosperidade na minha vida. Eu só conto isso dentro das imersões. Quando eu reconheci a vida da minha avó e honrei. Quando eu reconheci o tanto que eu recebi e coloquei a minha avó como grande, porque o que aquela mulher passou, eu não aguentaria 1/10. E isso é a grandeza, não é quem tem pós-graduação, mestrado, viagens internacionais para conta, não. A grandeza é o tanto que essas mulheres aguentaram. E a gente consegue sentir gratidão por isso, pelo sacrifício delas e se achar pequena perante tudo que elas viveram. Se você for mergulhar na história das mulheres da sua família, eu tenho certeza que você vai se achar pequena, porque você é pequena. E isso é ir para o seu lugar de força. Estou empolgada hoje, né? Eu nem sabia que eu ia fazer essa live sobre esse assunto. Eu deixo chegar e é normalmente no dia anterior. Ontem eu senti, eu falei, de que eu vou falar amanhã? Eu vou falar de mãe. Do lugar da mãe das mães. Porque agora isso é uma coisa que eu quero que vocês anotem também. Uma mãe ferida sangra em cima dos filhos. Eu sei que é forte, mas é verdade. E é por isso que aqui, no método Mãe Raiz, no curso Mãe Sem Culpa, eu começo nas raízes da mãe. Eu fechei as inscrições do Mãe Raiz, mas quem quiser entrar para se curar um pouco mais com a mãe, com meditações, com exercícios, tem um mini curso meu chamado Mãe Sem Culpa, onde você vai ter acesso ali a umas aulas com exercícios para você olhar profundamente para sua mãe e trabalhar você como estrutura para os seus filhos. Não como uma mãe culpada que quer ser perfeita, uma mãe que fica ali implorando amor, bota os filhos no lugar de razão da vida. Então, se você quiser ter acesso a um curso meu que custa R$ 65, é um curso terapêutico, prático, é só escrever Sem Culpa aqui embaixo. Escreve Sem Culpa, depois você vai olhar o seu direct, tá? Porque eu faço cursos assim baratos, que é para ter um valor de troca, para que as mães que não podem ainda entrar para a comunidade Mãe Raiz possam se beneficiar, se curar nas suas raízes para o dinheiro voltar e aí uma hora elas entrarem no Mãe Raiz. Porque uma mãe ferida sangra nos filhos. E se você é ferida com a sua mãe, você sangra em cima dos seus filhos. Se você é ferida com seus pais, você sangra em cima dos seus filhos. A minha mãe, como a maioria de vocês, era uma mãe difícil, uma mãe dura, uma mãe que não falava eu te amo, uma mãe que não me dava carinho físico, uma mãe que era uma mãe servidora. Fazia tudo, cumpria com a casa, era dura, não sentia culpa. E aonde aquela dureza vai se curando, meninas? Estou vendo aqui que algumas estão escrevendo, mas sem culpa. Só escrever sem culpa e me encontrar do outro lado. São aulas gravadas na Hotmart, com exercícios de cura com a mãe. Uma meditação para você fazer durante 7 dias de cura com a sua mãe.
a vida vai mudando. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que entrou no Mãe Raiz há 15 dias atrás, das transformações que ela já está sentindo, e eu fiquei muito feliz. Por quê? O Mãe Raiz, ele é a volta para o seu lugar. Peraí, se eu sacudir a poeira aqui, estou fora do meu lugar. Deixa eu me nutrir de quem eu tenho que me nutrir. Meu pai e minha mãe, a vida como veio para mim. Essa live vai ficar gravada. Encaminhem para uma amiga, para uma irmã, para uma prima, para alguém que pode ser beneficiada por isso. Eu também não tenho mais a minha mãe. Minha mãe faleceu, eu não tinha nem 40 anos. E eu fiz todo esse trabalho interno. Então, a minha mãe, quando ela estava na UTI prestes a falecer, minha mãe tinha uma relação muito bonita com os meus filhos, principalmente com a minha filha, que foi a primeira neta. Então, escutem essa. Ela foi a primeira neta. E no dia que eu levei a minha filha para visitar a minha mãe, a última vez, antes dela falecer, a minha mãe olhou nos olhos da minha filha, e eu ali atrás, a minha filha na minha frente. Ela tinha ali uns 14 anos, e a minha mãe cantou a música Como é Grande o Meu Amor por Você, inteira, olhando nos olhos da minha filha. E sabe o que eu senti? Amor. E sabe o que eu senti? Gratidão. E sabe o que eu senti? Que a linhagem das mulheres da minha família estava se curando através da relação da minha mãe com a minha filha. Agora, muitas mães que chegam para mim, chegam reclamando. A minha mãe dá para os meus filhos o que não me deu. A minha mãe é carinhosa com a minha filha, mas nunca me deu um abraço. Gente, pelo amor de Deus, olhem, escolham um lado cheio do copo. Tomem o que a vida está dando com gratidão. Se a sua mãe está podendo se curar com seus filhos, ser carinhosa com seus filhos, dá para eles o que ela não conseguiu te dar. Seja grata. Eu vivenciei isso na pele. Minha mãe estava morrendo e cantou. Ela não me lembro dela ter falado um eu te amo para mim. Um carinho. Ela foi muito servidora. Mas ela não era carinhosa. E eu vou olhar para o que veio ou para o que faltou? Eu vou olhar para o que veio, porque o que faltou eu tive forças. Eu tive forças para criar, para superar. Então eu dei uma aula agora na comunidade Mãe Raiz. Foi sobre o resgate da minha menina, sobre a nossa criança. E eu falei para as mães, a criança sempre encontra uma porta de saída. Você, se está aqui hoje, se é mãe, se é pai, você encontrou uma porta de saída. E lá naquela porta que mora a sua força. Olha como isso é bonito. Não é bonito? Eu amo. Então, tinha muita coisa aqui para falar, além disso, mas já são 6h04, a gente já tá chegando aqui 1 hora de live. Eu espero ter tocado o coração de vocês. Escrevam aqui sem culpa, quem quiser se tornar minha aluna no Mãe Sem Culpa. É um mini curso de R$65, onde você vai olhar, tem um exercício terapêutico profundo de cura com a mãe para você fazer durante 7 dias. E
sabendo que a cura com a mãe é a cura com o dinheiro, a cura com a mãe é a cura no amor, a cura com a mãe é voltar para o seu lugar de força. Eu atendi uma mãe em junho, eu fui para os Estados Unidos e eu fiz uns trabalhos lá. E eu atendi uma mãe que é a minha aluna do Mãe Raiz. Ela soube que eu estava nos Estados Unidos e ela organizou um trabalho em Las Vegas para mim. E eu fui, muito feliz, fui sozinha para Las Vegas fazer as constelações lá. E ela tinha uma filha que não falava com ela há 5 anos. É verdade, ela não conhecia as netas, morava também em Las Vegas essa filha. E eu tenho até o depoimento dela, quem vê, as pessoas conseguem ver isso no meu site do Mãe Raiz. Ela me passou um vídeo de depoimento. E eu fiz uma constelação para ela, para olhar para isso profundamente. Por que que a filha a rejeitava há 5 anos? Uma filha adulta com filhos, ela não conhecia os netos. E aí eu atendi ela com os bonequinhos, com a constelação individual. Quando eu estava chegando no Brasil, ela me ligou emocionada, me mandou um áudio, na verdade. Emocionada, dizendo que a filha tinha ligado para ela, que estava arrependida de todo esse tempo, que tinha se afastado da mãe, que queria levar os netos para ela conhecer. Por uma mudança que houve dentro dessa mãe, com a relação com as ancestrais dela, porque era uma coisa bem antiga que nós trabalhamos, a filha voltou. Então, esse fio que liga as pessoas de um sistema familiar, ele é um fio real, é um fio potente. E quando alguém muda, todo o sistema se reorganiza. Então, essa mãe que eu atendi, ela teve uma transformação interna e a filha sentiu em torno de 10 dias, essa filha ligou para ela. E ela tá esperando eu voltar para Las Vegas, porque depois disso, muitas e muitas pessoas estão querendo participar de algo desse nível, porque realmente é muito potente. Então, o que eu faço para que esse conhecimento chegue a mais e mais pessoas é trazer esse conteúdo gratuito aqui, fornecer cursos a preços acessíveis para todas as mães, R$ 65,00, ainda pode dividir em 12 vezes, para que a humanidade possa se curar. Se isso chegou até você, tem alguma coisa na sua alma que ressoa com essa verdade. Então você se entrega, você solta. E em breve eu vou fazer uma nova imersão, Mãe Forte, Filhos Fortes. Quem quiser, fica de olho aqui no meu perfil. E como eu pedi, vou sim, Amanda, com certeza. Quando eu estiver nos Estados Unidos, é só falar, estou marcando um grupo aqui que eu vou com alegria. Minha filha mora lá, né? Para quem não sabe, eu tenho uma filha casada já, morando nos Estados Unidos. Já tenho os filhos que foram para o mundo já. Então, queridas, toda terça às 17 horas eu faço uma live, tá? Espero que essa live tenha tocado o coração e, como eu pedi, como valor de troca, eu vou abrir uma caixinha. E se vocês puderem dizer como se sentiram e como alguma chavinha virou aí dentro de vocês com essa live. Cheguei no fim. Pri, vai ficar gravada,
tá? Não perca o início não, porque faz todo sentido. Vai ficar gravada, tá? Eu tenho que ir porque ainda tem um atendimento para fazer hoje. E é sempre uma alegria poder estar aqui e servir também. Quem quiser me encontrar no Mãe Sem Culpa, é um curso gravado, mas você vai poder trabalhar a mãe de uma forma bem profunda com o curso, o exercício sistêmico que tem lá, para você fazer durante 7 dias antes de dormir. Uma meditação de cura com a mãe. Tá? Quem quiser, é só escrever Sem Culpa aqui. Essa live era para mim. Ainda é. Pri. Ainda é. Que bom, Kátia. Kátia deve ser Catarina, né? Meu primeiro dia, gostei muito. Que bom. É isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.